Bem-vindo a todos, eu sou o Jonatas, vice-presidente da GFT Technologies, cuido de desenvolvimento de negócio e inovação, e hoje eu estou aqui com o Fernando Ramos, nosso diretor de arquitetura e tecnologia, para a gente falar um pouquinho de modernização de aplicações e como a GFT está olhando para isso nesse nosso mercado de tecnologia. Tudo bom, Fernando? Tudo bem, Se Jonatas? apresenta um pouquinho, por favor. Bom, primeiro é um prazer estar aqui nessa discussão com você. O tema de modernização realmente é um tema que permeia vários anos e eu acho que a gente tem grandes mudanças que estão acontecendo com IA generativa que possibilitam coisas que a gente não imaginava até pouco tempo atrás. E por que é tão importante modernizar sistemas, Fernando? As empresas vêm construindo sistemas há muitos anos, 20, 30, 40, 50 anos. Esses sistemas foram construídos na década de 70. Então você imagina uma cidade na década de 70, quando você vê aqueles filmes antigos, como é que aquela cidade era. Os ônibus antigos, a fiação era antiga, etc. E os negócios, eles precisam se modernizar, eles precisam fazer novas formas de vender produtos, novas formas de abordar cliente. Quando eles vão fazer isso, eles começam a esbarrar naqueles sistemas antigos. Quando a gente compra um carro elétrico, não tem aquele posto de gasolina, a bomba elétrica. Então, precisamos se modernizar para continuar operando e para continuar inovando e trazendo valor para os clientes. Interessante, o que você está me dizendo é que tem um emaranhado de conexões, uma estrutura toda complexa, camadas em cima de camadas aí que vão surgindo e isso vai criando uma complexidade enorme. Mas o que essas complexidades causam no dia a dia de uma área de tecnologia? A analogia da cidade eu acho que é bem interessante. Você imagina que foram construídos o esgoto, a água, passou a fiação, passou o Comgás, o gás. Ninguém sabe direito como é que isso foi feito, né? É, e para fazer uma intervenção, para mudar um bairro, como a gente está acostumado a ver, a gente precisa entender como é que essas coisas são feitas. Esse entendimento, até então, não era possível. A gente contava com plantas que estão muito desatualizadas. E, se fosse construir uma estrada nova, construir um túnel novo, uma avenida nova, a gente acabava quebrando aqueles canos, inviabilizando o tráfego naquela região. E hoje a gente tem condições de entender melhor o que foi planejado lá na década de 60, na década de 50, para reconstruir essa cidade, ou para refazer os sistemas. Como é que a gente consegue fazer isso? O que tem surgido para a gente conseguir fazer esse tipo de coisa? A gente sabe que modernização é um tema que está sempre na cabeça dos CIOs e a gente sabe também que muitos projetos não vão para frente porque eles levam 10, 15, 20 anos para acontecer e acaba que você não consegue tomar o benefício da execução desse projeto. Por que isso hoje está diferente? Por que a gente está trazendo esse tema tão forte? Imagina que a IA generativa, que eu acho que é a grande novidade que todo mundo tá vendo e acompanhando no dia a dia, pode ler, entender e saber o que o engenheiro na década de 50 pensou sobre aquele projeto. Até então a gente não tinha isso. O CIO, assim como um prefeito, precisava contar com as plantas antigas, que são muito desatualizadas, e fazer uma série de interpretação. A IA generativa ela consegue ler o sistema, ela consegue ler aquela planta antiga e consegue inferir qual foi o pensamento, qual foi o desenho mais básico e estrutural que foi criado. Aí a intervenção ela é muito mais assertiva. É como se você conseguisse enxergar a sua casa e conseguir se identificar todos os canos, todos os fios, e aí você vai conseguir fazer a intervenção sem ter risco, reduzindo o risco. Então, isso acelera em demasia essa capacidade de modernização, que era o grande problema. Além de ter os riscos de você furar um cano, né, ou ter um problema de sistema que é grave, você também tinha um tempo muito grande, porque você tinha que entender a planta, tinha que entender como é que funcionava, tinha que perguntar para o engenheiro de 50 anos atrás o que ele pensou, e agora não. A generativa você consegue ler, ela entende e te dá a direção de modernização. Você está querendo me dizer que um projeto que era muito ansiado por uma área de tecnologia ou por uma empresa e que levava muito tempo para acontecer, hoje eu consigo fazer esse projeto num tempo razoável e entregar valor para o negócio dentro desse tempo. Exatamente. E talvez a questão mais interessante daí seja o tempo. Porque o negócio sabe que ele tem uma limitação para operar. Ele sabe que ele não consegue entregar porque ele tem sistema antigo. Ele sabe dessa dor. Só que para fazer a intervenção demorava muito tempo. E o negócio está mudando. Uhum. Um dos motivos de modernizar é porque o negócio está mudando. E agora a gente empodera, inclusive, o negócio a tomar decisões de modernizações mais profundas, o que consegue fazer essa alavancagem de uma forma muito mais rápida e muito mais assertiva. Uhum. O que tem dentro da GFT que tem permitido levar esse discurso para o cliente, levar esse tipo de abordagem?
A GFT vem desenvolvendo uma competência em IA já há alguns anos. A competência de modernização na GFT tem por volta de uns 30 anos. Então a gente já vem quebrando bastante cano já há bastante tempo, reformando, né? Agora não. Agora a gente tem toda essa competência acumulada, mais uma competência acumulada em IA generativa, que culminou numa uma oferta muito assertiva de modernização. Eu brinco, um diferencial competitivo a gente não faz de um dia para o outro. É um acúmulo de conhecimento de algumas décadas e alguns anos trabalhando profundamente nesse tema. Uhum. Interessante. Como é que a gente faz para levar isso para dentro dos clientes? Como é que é a nossa abordagem? Como é que a GFT pensou nessa estrutura e leva isso para dentro dos clientes? É, nor- o- Normalmente a gente aborda o cliente nos aborda. A primeira coisa que a gente tem que fazer é entender um pouco deste mapa, ter esse mapa da cidade, esse mapa de intervenção. Hoje a gente faz o entendimento desse mapa de uma forma bastante abrangente e aplica também IA. A gente aplica conceitos complexos como de grafos, segmentação, clusterização, comunidade. Por que a gente faz isso? Porque a gente precisa identificar os bairros para poder fazer as intervenções. Se eu não identificar por onde eu começo, eu não começo. Uhum. Então, essa competência de IA aplicada no diagnóstico faz com que a gente consiga assertivamente entender o que está num detalhe muito impressionante. Eu brinco muito, né? Os clientes têm dezenas de milhares de tabelas e de conexões, centenas de milhares de interconexões entre elas. Quando você monta isso, é um mapa da galáxia, né? Um mapa de uma cidade mesmo, de São Paulo. Então a gente consegue fazer isso, consegue identificar os bairros e eu consigo fazer, eu vou fazer o primeiro corte aqui e vou modernizar esse bairro aqui primeiro, para depois dar o segundo passo. Uhum. Então, o primeiro passo é realmente fazer esse entendimento para delinear essa estratégia de ataque para poder modernizar. E depois a gente conta muito com a nossa plataforma Wings, que é uma plataforma de IA generativa que a gente vem trabalhando há uns 3 anos ou mais. É uma plataforma global. E a gente tem agentes de modernização. Por que eu falo agentes de modernização? Porque são agentes que entendem, são agentes que leem as plantas, entendem as regras e validam essas regras. E agentes que geram o código futuro, que geram a nova construção. Então, a gente entende primeiro como é que está, desenha um programa de transformação, de modernização, e com a plataforma Wings a gente viabiliza essa modernização. Ou seja, a gente consegue trabalhar de ponta a ponta. Eu vou desde o diagnóstico, entendo todo esse ambiente e depois continuo usando a AI generativa para acelerar o próprio processo de modernização. Full. IA generativa, full. Uhum. Ganhos, 95% de ganho, pra você ter uma ideia. Em alguns casos, 90%, 95%. A gente, em alguns casos, até mais a gente consegue ter. Interessante. Porque se eu for reformar de uma forma muito direta, eu preciso só reconstruir parte desse bairro. Quando eu entendo essa regra de negócio e quando consigo gerar esse novo código baseado nessa regra de negócio, 95%. Né? Intervenções mínimas, humanas mínimas. Não, É isso que possibilita. tudo isso parece muito legal quando a gente tem uma empresa, um negócio que está pensando num tema de replataforma. Está numa linguagem antiga e eu preciso levar isso para uma linguagem moderna, mas está tudo bem, está tudo certo com os meus processos. E quando um cliente nosso precisa de uma transformação digital de fato, precisa repensar seus processos e se reconectar no dia a dia dos seus clientes, como é que funciona toda essa tecnologia? Eu acho que, sinceramente, eu acho que isso é o maior valor que a IA generativa pode trazer, que a plataforma Wings pode trazer junto com isso. Porque o negócio quer se reinventar. As empresas mais tradicionais, que têm toda a robustez dos processos e tal, elas querem serem startups, entre aspas. E nisso a gente combina duas abordagens. Eu falei que eu tenho um engenheiro agora que consegue entender a planta, certo? Ele consegue ler lá e levantar a planta. Mas eu também tenho que ter um arquiteto urbano, por exemplo, para repensar essa reurbanização. Então a gente, na nossa modo de consultoria, a gente fala o bottom-up, que é entender aqui como é que estou construindo, e o top-down, como é que eu quero reconfigurar a minha cidade, como eu quero reconfigurar os meus processos. E a gente casa numa camada que a gente chama de macrofunções. Também é interessante olhar a ferramenta, porque a gente gera nas macrofunções, o que é muito mais fácil. É como se eu pegasse um bairro inteiro e recondicionasse ele para um novo. Então, por isso também da produtividade.
Então, a gente, para reformular a cidade, eu não olho casa a casa, eu tenho que olhar bairro. E a ferramenta me permite que eu olhe o bairro, entenda esse bairro completamente para poder regerar esta macrofunção, regerar aquele bairro. Ou seja, é isso que facilita, está muito mais aderente a um plano urbano. Um plano urbano não fala sobre a casa, o plano urbano não fala sobre o sisteminha, ele fala sobre o bairro. Eu estou no plano urbano e meu processo de negócio aqui, que a gente chama de top-down. Interessante. Ou seja, tanto a área de TI que precisa modernizar a tecnologia, quanto a área de negócio que precisa modernizar o próprio negócio, conseguem alçar a mão dessa tecnologia e tirar benefícios dela. Exatamente. Que até então, até poucos anos atrás, a gente não conseguia fazer isso muito bem. Uhum. Por quê? Eu conseguia até desenhar as novas jornadas, né? Imaginar. Só que a gente chegava num nível de intervenção no sistema muito superficial. Agora não, eu consigo enxergar e consigo recondicionar aquele bairro, aquele grupo de sistemas de uma forma muito mais rápida, muito mais Legal. assertiva. Que tipo de benefício a gente pode, melhor, o nosso cliente pode alçar a mão quando a gente leva uma tecnologia desse tipo para eles? O benefício primário é ser viável você executar com um índice de 95% de ganho de produtividade, 70% de ganho de produtividade. Então, os custos, o ROI para em pé numa situação como essa. Então, ele é basal para alguns dos nossos clientes. Mas, quando a gente combina num processo de inovação, é como você colocar para o cliente que ele pode se renovar de uma tal forma que ele pode ser com um cliente mais tradicional, né, o mais antigo, ele pode se renovar de uma tal forma que ele pode competir de igual com algumas startups, alguns entrantes que estão naquele nicho. O setor financeiro, por exemplo, é bastante comum. Nós confiamos bastante nos bancos grandes. Eles têm um mérito gigantesco em ter essa credibilidade. E eles podem agora se modernizar de tal forma a competir com esses bancos digitais, com certas características que os bancos digitais podiam. Que o banco grande normalmente gostava de fazer, mas de uma forma um pouco mais demorada. Eles podem ser muito mais agressivos e podem se alavancar em outros oceanos de modernização, de competição. Muito interessante. E se a gente tiver algum cliente que queira começar esse processo, como é que isso funcionaria, Fernando? Como é que são os seus conselhos iniciais para a gente explorar uma área de tecnologia e ajudar o nosso cliente a tomar suas decisões de modernização? O que eu vou falar aqui parece um pouco óbvio, mas assim, é muito importante existir um pensamento dentro do cliente, das pessoas que vão tomar essa decisão, porque é uma decisão estratégica para o cliente, por que que eu quero fazer isso? Porque a cada estratégia de negócio, ele vai direcionar uma forma diferente de construção de modernização. Você pode ter uma modernização que está muito mais alavancada a retransformar profundamente do ponto de vista de negócio, e você pode ter uma modernização que vai fazer a parte mais técnica, mais básica, tá? Então, isso é muito importante porque é como você recondicionar uma cidade. Você pode recondicionar ela de uma forma muito mais arborizada, ou muito mais industrial, muito mais comercial, ou polinucleada, ou mononucleada, e isso direciona completamente. Então, a primeira coisa a pergunta é simples, por que você está fazendo isso? Qual a intenção estratégica de fazer isso? Porque disso deriva todo o trabalho, né, de levantamento, de entendimento, da estratégia de modernização, que tem que estar alinhada, obviamente, com a estratégia de negócio. Legal. A gente falou bastante de tecnologia, você falou bastante de GNA e falou um pouquinho aí da experiência da GFT com modernização. Queria explorar um outro aspecto contigo. Qual o papel das pessoas e qual o papel da cultura quando você olha para esse aspecto de modernização? Como é que a gente toca isso? Como é que a gente olha para esse lado? Vou até contar uma história interessante. Um cliente perguntou: como é que nós vamos fazer com as nossas pessoas? Porque existe um medo dessa modernização, né? Você está há 30, 40 anos, às vezes não é um medo generalizado, e individualmente existe um medo. Mas existe uma mudança de cultura profunda nessas pessoas, para elas embarcarem em uma visão de transformação de negócio. Então, a mudança cultural, a mudança de mindset, e a generativa faz uma boa parte, mas não faz tudo. E as pessoas se colocarem de forma que elas comandem essa transformação. Isso traz um conforto para as pessoas, mas mais importante que isso traz um tremendo resultado para o negócio, porque elas vão ser stakeholders dessa transformação, não bloqueios nessa transformação.
Ou seja, a gente precisa do capital humano para que ele direcione toda a tecnologia, toda a IA generativa, de tal modo que a modernização possa ser factível e ela aconteça. Exatamente. Sem esse capital humano, é, é muito interessante. A IA por si só não vai decidir para você. Ela vai falar que vai fazer aquilo que você colocou para fazer. E essa participação humana é fundamental, porque são as pessoas nessa transformação, nesse novo mindset, é que faz essa mudança. Legal, Fernando. Pessoal, a tecnologia da GFT no tema de modernização, ela está disponível para todos os nossos clientes. Basta nos chamar e a gente consegue sentar, conversar, fazer um diagnóstico, olhar para as questões de vocês e explorar as necessidades. Fernando, foi um prazer estar aqui contigo, ouvir você falando um pouquinho sobre o que a gente consegue fazer, o que a gente tem levado para o nosso mercado. Muito obrigado a todos aí pelo tempo.